Queremos darles la bienvenida a todas y todos que sé que nos acompañan desde diferentes lugares de Antioquia, incluso del país u otros territorios de Latinoamérica. Darles la bienvenida a este espacio, a este encuentro que se ha venido consolidando en la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Recordar que hace un tiempo estuvimos, hace unos mesecitos, hace unos días con el profesor Daniel Suárez, también nos acompañó, y ahorita nos acompaña el profesor Eliseo. Para nosotros es una fortuna, lo conocimos el año pasado, creo, en Colombia, que estaba en el simposio. Y bueno, es una fortuna poder tenerlo aquí, compartir con él, así que le damos la bienvenida al profesor Eliseo de parte del programa de la Facultad de Educación por su generosidad para acompañarnos en el espacio que sabemos que sin duda ha aumentado el trabajo por estos tiempos y esta no es la excepción, pero él con mucha disposición está aquí con nosotros para acompañarnos. Entonces, les cuento más o menos la estrategia y luego le doy paso al profesor Gabriel Murillo, que él nos va a presentar al profesor Eliseo. La dinámica es, vamos a conversar, en un primer momento el profesor Eliseo va a hacer su presentación, él la va a hacer en portugués, él lo va a hacer muy despacio, nosotros vamos a intentar hacer el ejercicio de escucharlo, él se va a apoyar en unas diapositivas y cualquier inquietud le sugerimos que por el chat la planteen y entonces ya con el profesor Eliseo estaremos conversando para esas inquietudes que tengan. Les recuerdo apagar sus micrófonos, ¿sí? Para no hacer interferencia con la comunicación con el profesor Eliseo. Y después de que él realiza la intervención, entonces vamos a abrir espacio de preguntas. ¿Listo? Esa es más o menos como la dinámica, la estrategia. Y bueno, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a todos. Me estaban preguntando que si la grabación iba a poder circular. Por supuesto que sí, en cuanto esté editada va a circular por redes, por la página de la facultad. Y bueno, estaremos entonces compartiéndoles, por supuesto. Muchísimas gracias a todas y a todos, y especialmente al profe Eliseo. Profesor Gabriel. Gracias. Buenas tardes a todos los oyentes que han aceptado esta convocatoria para la conferencia del doctor Eliseo Clementino de Sousa. Para mí es un honor hacer una breve presentación sobre este dilecto amigo, profesor desde hace muchos años, investigador muy reconocido en Brasil, afiliado de hecho al Consejo Nacional de Investigación Científica, CNPq de Brasil, investigador nivel 1. Eliseu es profesor de UNEB, Universidad de Estado de Bahía, de la bellísima ciudad histórica San Salvador de Bahía, la antigua capital del Estado de Brasil. Es director del programa de posgrado en educación, dirige el grupo de investigación Grafo, que traduce el grupo de investigación autobiográfica e historia oral. Además es fundador, director actual de la revista brasilera de pesquisa autobiográfica. Sin duda alguna, para mí, la revista de mayor impacto, más importante en la materia, es decir, en investigación narrativa en educación, existente en América hoy en día. Es miembro también del grupo de investigaciones, del laboratorio de investigaciones Periche, de las universidades Sorbona, París Norte, miembro de muchas otras revistas científicas en educación de Europa y América. Miembro igualmente del comité científico de la doctorado en educación, línea de investigación narrativa en educación, que sostiene la Universidad Nacional de Rosario junto con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
En fin, no puedo seguir enumerando los reconocimientos del Liceo, solo agregar que tiene muchísimas publicaciones, tanto en revistas como libros, y sobre todo uno de los oficios más destacados que yo he conocido a lo largo de la última década en el Liceo es como propulsor y editor de revistas y de libros que han trascendido no solo la lengua portuguesa, sino también la lengua española y la lengua francesa. Eh, pues bien, la conferencia que hemos invitado esta tarde al Liceo es sobre una de sus pasiones y vocaciones fundamentales, la de maestría rural. El Liceo, de hecho, se ha formado y se ha aprobado como investigador en las escuelas rurales, escolas rurais de Brasil, particularmente en el escenario de su provincia o estado de procedencia, que es el estado del Nordeste. Por esta razón ha publicado no solo muchos libros y artículos de revista, sino que incluso ha producido programas de televisión acerca de la problemática de la educación rural. En este mismo orden de ideas ha sido asistente como investigador en la reforma educativa de Angola años atrás. Basta decir, es además militante, activista en la defensa de derechos de las inmensas minorías mayoritarias, como es la LGTBI, la defensa de los derechos de las mujeres y hoy en día de los derechos de los profesores universitarios tan vulnerados, no solo por el régimen de Bolsonaro, sino de todos los regímenes políticos neoliberales de América Latina. En fin, yo creo que la mejor presentación es definitivamente cederle la palabra a nuestro ilustre invitado, Eliseo Clementino de Souza. Graças, Gabriel e Carolina. Eu vou compartilhar do PowerPoint. ¿Todos miram? Perfecto. Sí, Sí. profe. Bueno, empecemos. Bom, primeiro eu peço desculpas porque eu vou falar em português. Eu penso que é melhor falar em português do que fazer uma mescla de portunhol e vou falar despacito, tranquilo, para que todos possam compreender. Se tiver alguma dificuldade, podem escrever no chat e a gente depois nós podemos esclarecer algumas coisas. Eu peço por agradecer ao convite da Faculdade de Educação da Universidade de Antioquia, especialmente a Carolina, que é a coordenadora da Licenciatura de Educação Básica Primária, também ao professor Gabriel Murilo, um dileto amigo, um querido amigo, que temos construído vários trabalhos de investigação, de formação no campo da pedagogia da memória, das autobiografias, e vivemos efetivamente uma rede de investigação muito larga e que tem nos estreitado cada vez mais nossos vínculos, para além dos vínculos de trabalho, nossos vínculos de amizade, nossa relação de afeto que é construída, e isso é extremamente importante. Carolina e Gabriel, ao me fazerem o convite, pensamos em discutir um pouco sobre escola rural e trabalho docente, entre táticas e estratégias cotidianas. Primeiro é tentar marcar uma ideia de que, ao tratar e ao falar de escolas rurais, é preciso pensarmos como se formam os professores para as escolas rurais e como os professores das escolas rurais desenvolvem seus trabalhos cotidianos, seus trabalhos nos espaços das escolas, nos departamentos, nas localidades rurais, nos territórios rurais. A despeito de todas as configurações em relação às escolas rurais, para mim é muito claro que os diferentes professores, em suas práticas e nos seus modos de construírem o trabalho pedagógico, também pensam, superam desafios e constroem táticas e estratégias. Quer dizer, o que é que significa dizer e pensar sobre táticas e estratégias? São dois conceitos fundamentais do Michel de Certeau,
que vai nos dizer que as táticas são modos dos cotidianos, como nós vivemos o cotidiano, e como é que a gente pensa estratégias, soluções para enfrentamento de problemas cotidianos. A partir daí, eu vou tomar a minha fala tomando como ideia 3 ideias centrais. A primeira ideia é fazer uma caracterização da educação rural no Brasil, notas e desafios futuros, diferente do que existe na Colômbia, no México, em outros países da região latino-americana, do ponto de vista de políticas de investimento para as escolas em territórios rurais. O Brasil é o único país da América Latina que as escolas rurais são chamadas de escolas do campo e tem toda uma política vinculada ao movimento de educação do campo, ao MST, a legitimidade dessa política para pensar o trabalho que vai desde a formação para os professores da educação do campo, diretrizes curriculares para os professores e para as escolas de educação do campo. Mas, de algum modo, nós vivemos já há algum tempo toda uma política de desmonte, de desconstrução do que podemos chamar da bandeira ou da perspectiva de pensarmos as diversidades. E as populações quilombolas, ribeirinhas, que vivem à beira dos rios, indígenas e rurais, têm sido atacadas fortemente, e principalmente no governo atual. Então, eu quero marcar um pouquinho esse cenário da escola rural no Brasil. A partir disso, tentar elencar algumas questões sobre o trabalho com a multisseriação ou com as escolas uno-docente ou multigrados, mas relacionar isso com algumas dimensões do trabalho no campo da investigação autobiográfica, dimensões epistemológicas, chamando atenção para 3 apostas e 4 orientações do trabalho no campo da investigação autobiográfica e concluir a minha fala com algumas ideias ou notas do lugar que tem as narrativas e as suas interfaces ou relações com o trabalho docente, na vertente das escritas de si, que são as escritas dos professores, dos alunos, da comunidade, da cultura local, da cultura do território, e como é que os professores, a partir de suas práticas, elaboram, forjam, constroem táticas e estratégias cotidianas a partir do seu trabalho. A minha fala nasce de uma experiência de projetos de investigação que são financiados, têm aportes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq no Brasil, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, como se fosse o CONACYT para a Colômbia. Também a FAPESB, que é uma outra fundação de amparo à pesquisa do Estado da Bahia, que é uma fundação estadual da província, que financia, que tem aportes para investigações, e é uma pesquisa que ela centra-se em experiências desenvolvidas em investigações no regime de colaboração entre a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade de Paris 13, Norte, Paris 8, São Vicente Saint-Denis, e é uma investigação que se chama Multisseriação ou Multigrado e Trabalho Docente, Diferenças, Cotidiano Escolar e Ritos de Passagem. Nesta investigação, nós nos concentramos a discutirmos e a pensarmos com os maestros das escolas rurais como é que eles desenvolvem o seu trabalho no multigrado, quais os desafios que encontram, como os estudantes aprendem, o que é ser um maestro do multigrado, mas observando as diferenças, seja do ponto de vista dos territórios, seja do ponto de vista das condições das escolas, das condições de trabalho, mas chamando a nossa atenção para os ritos de passagem, que diz respeito exatamente
aos processos de mobilidades que tanto professores quanto alunos são obrigados a viverem diariamente para se deslocarem de suas casas e de seus territórios para as escolas. Então, existem escolas núcleos e esses alunos são transportados, deslocados em transporte escolar, em ônibus, de suas residências, e alguns chegam a ficarem 2 horas, 1h30, 3 horas dentro do transporte de casa para a escola. Então, é muito distante essa lógica do que no Brasil, uma política que o Ministério da Educação implantou, que se chama de nucleação escolar. Nuclear significou cerrar, fechar um monte de escolas rurais e concentrar numa escola núcleo, num determinado território, e o que prevalece é a política do transporte escolar, da mobilidade. O que discutimos aqui com a noção de ritos de passagem é tentar compreender de que modo esses deslocamentos diários geram problemas de saúde para os professores e para os estudantes, e também como é que esses deslocamentos diários geram processos de refiguração identitária para esses alunos, na medida em que eles são deslocados dos seus territórios, de seus lugares de origem. E todos os impactos têm a ver com esse processo de mobilidade. Essa é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida. Inicialmente, começou em 2006, com uma investigação chamada Diversas Ruralidades, Ruralidades Diversas, Sujeitos, Instituições e Práticas Pedagógicas. A partir de 2014, nós empeçamos uma nova investigação, que é essa chamada Multisseriação e Trabalho Docente, e uma investigação desenvolvida em regime de parceria entre grupos de investigações, que é o GRAFO, o grupo que eu coordeno, Grupo de Pesquisa Autobiografia, Formação e História Oral, da Universidade do Estado da Bahia, o CAF, que é um outro grupo de investigação que se chama Currículo, Avaliação e Formação, um outro grupo de investigação que se chama Observale, Observatório de Educação Rural do Vale do Jiquiriçá, que é um território aqui da província da Bahia, um departamento, e o Laboratório Sperrice, da Universidade de Paris 13. Então, esses são os grupos que nós desenvolvemos, não no sentido de comparar, mas no sentido de tentar compreender como é que se constrói essas experiências com as escolas rurais, com o trabalho de multigrado nesses diferentes territórios. Daí, eu quero pensar com vocês algumas ideias iniciais sobre, ao voltar o olhar, mirar para as escolas e os territórios rurais, a primeira questão que nós precisamos fazer atenção, seja na condição de investigador, seja na condição de maestros rurais, ou aqueles que habitam nos próprios espaços onde estão as escolas, ou aqueles que se deslocam diariamente ou semanalmente, é fazer uma atenção para mirar, para olhar com muita atenção como é que se configuram esses lugares. Como são esses lugares? Quais são os hábitos dos sujeitos? Quais são suas práticas? Que valores eles constroem? Porque, de fato, essa mirada sobre o lugar, sobre a cultura do lugar, sobre os hábitos do lugar, de seus habitantes, tem impacto no modo como nós chegamos ou vivemos no território e na comunidade, e também como é que nós ensinamos. Então, como se configuram, se formam esses lugares? Como é que são pensados os espaços de aprendizagens para as crianças que estão na escola? Se tem classes regulares ou se são turmas ou grupos de multigrados, nós precisamos pensar como os alunos aprendem e de que modo nós, enquanto maestros, necessitamos construir um trabalho individualizado, com tutorias dos próprios alunos, para que a gente possa respeitar os ritmos e os tempos de aprendizagem desses alunos. Porque essa noção de que nós outros
somos todos iguais, é uma lógica de pensar da pedagogia moderna, que basta dizer alguns indicadores do ponto de vista de políticas curriculares ou de modo de organização das escolas. Bom, os alunos do primeiro ano têm 7 anos. Juntamos todos que estão com 7 anos. E quem foi que disse que todos os ninhos, todas as crianças e os alunos que têm 7 anos aprendem da mesma forma, têm o mesmo nível de aprendizagem de conhecimento? Porque quando nós juntamos, por alguns critérios, a idade, desenvolvimento, a lógica da psicologia desenvolvimentista nos leva a pensar que os sujeitos são iguais e que eles aprendem da mesma forma. E não, eles são completamente diferentes, estão em lugares diferentes e aprendem de forma diferente. E isso gera, de algum modo, implicações para os professores pensarem o seu trabalho e as condições de trabalho. Muitos dos maestros que estão nas escolas rurais, às vezes, eles são só, no caso daqui do estado da Bahia e do Brasil, se é uma escola multigrado, ele é o único. Ele é o diretor, ele faz a merenda, como se diz, o lanche da escola, né? Prepara a alimentação para as crianças, ele limpa a escola, além de que nós todos, enquanto maestro, estamos, para além do trabalho pedagógico, sobrecarregados com planilhas, com fichas, com a burocracia infernal, que às vezes é muito maior do que o próprio trabalho pedagógico. Então, é este maestro que, dada a quantidade de atividades que ele tem que fazer, gera precarização das condições de trabalho, adoecimento, cansaço, fadiga, estresse, né? Então, pensar essas condições e os modos como o trabalho se organiza para chamar a atenção. Quanto mais implicado esta mirada do maestro para as configurações dos lugares das escolas e dos seus territórios, são potentes e possíveis o trabalho que pode ser feito com as crianças, com os ninhos na escola. Porque é deste lugar que a gente precisa mirar, ver as escolas rurais e suas diferentes significações no contexto social, escolar e político do país, da província ou do departamento. Então, é preciso observar como é que essas escolas estão organizadas e estão configuradas e como são as próprias redes de colaboração que os maestros constroem. A partir disso, é preciso se perguntar quais são as ações educativas que se desenvolvem a partir das diversas ruralidades, no caso eu falo baiana, porque tem a ver com a província da Bahia, mas eu poderia dizer antioquiana, de Antioquia, tá? Ou de Santa Fé, ou do Nordeste. Pensar as especificidades de cada um desses territórios. Como é que essas diversas ruralidades são pensadas? A ruralidade do café é diferente da ruralidade marítima, do mar, é diferente da ruralidade do Nordeste, é diferente da ruralidade do sertão. São territórios que, pelas próprias configurações e pelas próprias culturas dos seus habitantes, do modo de viver no território, são completamente diferentes. Então, como é que se desenvolve ações educativas nessas ruralidades e como se configuram os lugares de aprendizagem? E chamar atenção para um aspecto que é como essas comunidades constroem ou promovem dinamismo local e intervenção social na perspectiva de contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica na província e no próprio país. É importante pensar qual é a noção que a gente pode construir sobre dinamismo local e intervenção social. A ideia de dinamismo é diferente de desenvolvimento local. O desenvolvimento local
muitas vezes está associado a agentes e sujeitos externos ao território, e esses agentes e sujeitos dizem para o coletivo do território o que é que o território precisa. O conceito de dinamismo local, ele é inverso, porque são os próprios sujeitos que vão dizer o que é que eles querem, o que é que eles precisam, o que é que necessita ser feito, como deve ser feito, quais mudanças são necessárias a partir de uma intervenção de coletivos. É escutar os coletivos, escutar os sujeitos dos territórios rurais. Por isso, pensar como se configuram esses espaços escolares, como é que é a escola, se tem condição, se tem biblioteca, tem acesso à internet, dispõe de livros, dispõe de materiais pedagógicos. São espaços. Como é o espaço físico? É confortável? É possível de funcionar bem? Possibilita articulações entre a infraestrutura física e o trabalho pedagógico do professor? Porque tudo isso tem relações com as condições de trabalho, entendidos aqui os espaços e as condições de trabalho como lugares de aprendizagem, marcando o papel da escola e das ações educacionais na biografização desses sujeitos. Biografar quer dizer narrar, contar, dizer como os sujeitos vivem suas histórias em seus territórios. Depois disso, pensamos também algumas reflexões sobre vozes e experiências formativas dos sujeitos no espaço rural. É potente compreendermos o trabalho com os alunos das escolas rurais a partir das histórias das comunidades, da memória da comunidade, da cultura da comunidade. Tomar esse cotidiano da escola e do trabalho pedagógico como uma experiência formativa, como uma experiência pedagógica, dando visibilidade para formas de solidariedade, de cooperações entre famílias, escola, comunidade, escola, e entre os próprios ninhos, com as idades diferentes, e de tutorias. Um aluno do 4º ano que tem um conhecimento maior pode orientar um aluno do 1º ano e do 2º ano, e vice-versa. Construir relações de solidariedade e de competências coletivas. Vocês que são maestros de escolas rurais sabem muito mais como é que esse trabalho no multigrado ele é construído a partir de solidariedade e de competências coletivas. Os maestros se assustam quando observam que um ninho levantou de sua cadeira e foi para um outro lugar para ajudar um outro ninho. Isso acontece muito no espaço da classe. Além disso, compreendendo essa solidariedade e essas competências coletivas como vetor de desenvolvimento local, de dinamismo local. O que é que nós buscamos a partir disso, na investigação que temos feito? 3 entradas nós miramos muito. Os sujeitos da escola rural, roça quer dizer rural, é o território. Quem são esses sujeitos? Pais, comunidades, associações de moradores, produção familiar, agrícola, etc. As condições de trabalho e as práticas pedagógicas nas escolas rurais. Agora, nós temos observado um pouco questões de adoecimento que estão muito relacionadas com as condições de trabalho dos professores de escolas rurais. Além do excesso de burocracia que os professores têm, isso gera uma angústia, um mal-estar. O tempo inteiro o maestro está preenchendo fichário, prontuário, autoavaliação, documento para informar para a Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação. É uma peleia o tempo inteiro, com várias coisas que têm que ser feitas. E um outro aspecto que nós temos observado são as instituições escolares do território rural. Histórias dessas instituições, suas memórias, a materialidade,
da cultura escolar, suas histórias, para que possamos compreender o sentido e o lugar que a escola rural exerce e tem para as diferentes comunidades. A partir daí, eu quero entrar no meu primeiro ponto, que eu chamei de caracterização da educação rural no Brasil, notas e desafios futuros, e quero chamar uma primeira atenção. Numa investigação, não é uma investigação, é uma pesquisa mesmo que se chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o Ministério, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz uma pesquisa de amostra de domicílio, quer dizer, de habitação, e faz um cálculo para chegar a qual é o percentual da população brasileira, indo em todas as habitações. Então, o percentual da população brasileira que vive em área urbana, por região, a partir do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, evidencia que a maior parte da população brasileira, 84,72%, ou seja, 85%, vive em áreas urbanas e 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Então, observe, o Brasil, 85%. No Sudeste, 93% do Sudeste, que é essa região que pega os estados São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, concentra 93% da população urbana. O Centro-Oeste, que é outras províncias, uma outra região com províncias do Brasil, tem um outro percentual, mas chamar a atenção para o Nordeste brasileiro, 73%, e 27% é rural. Tá? Só que há um elemento que nós precisamos pensar, que é o seguinte: esses dados desconsideram alguns elementos científicos, e não só estatístico, que também é ciência, para pensar o que é urbano e o que é rural. Um departamento que tem muito tico, 3.000, 4.000 habitantes, é chamado de urbano. Mas toda a cultura, a lógica, o modo de vida no departamento é tipicamente rural. Mas pelos dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é considerado urbano. Então, eu preciso reverter a lógica para fazer os cálculos, e se fizermos isso, o percentual muda muito. Então, passaríamos a ter 60% urbano, 40% rural, ou até mais. Isso significa pensar, por exemplo, distribuição da população brasileira residente em espaço rural ou urbano, de acordo com a localização do domicílio, da morada, da habitação, de 1980 a 2014. 32% é rural, aí observem, 1980, 1990 vai diminuindo, 2000, 2010, 2014. Hoje está menor. Então, observe que a concentração urbana é maior e, ao passar dos anos, ela foi aumentando e o rural foi diminuindo. Isso nós chamamos de um movimento que começou nos anos 60 no Brasil, que não é diferente na Argentina, na Colômbia, no México, em vários outros países latino-americanos, que é o êxodo rural, o fluxo de pessoas e famílias que migram dos espaços rurais para os espaços urbanos, configurando as grandes periferias urbanas. E há uma discussão do ponto de vista da sociologia rural que chama este movimento, esse modo de configuração, de organização das grandes cidades, como ruralidades urbanas. Essas famílias e pessoas que migram dos espaços rurais e vêm para as cidades, vivem de forma muito precária nas cidades, nas periferias da cidade, nas bordas da cidade, mantêm todas as tradições e os hábitos rurais.
e os sociólogos começam a nomear este movimento e essa forma de organização de ruralidades urbanas. E também acontece um outro movimento, que é de famílias, de grupos de pessoas que migram da cidade para o rural, que vai se chamar de urbanidades rurais. Quer dizer, as pessoas saem das cidades, vão para o rural, mas levam todos os hábitos urbanos. Querem a melhor conexão de Wi-Fi, televisões de tela plana do tamanho do cinema, todo o conforto urbano, mas quer a qualidade de vida do ar puro, da plantação, da alimentação, da segurança, da não violência. Então, são movimentos em fluxos que vão e vêm. A partir daí, precisamos pensar o percentual da população ocupada por domicílio no Brasil, no Nordeste e na Bahia, a partir do PNAD, são os dados do Programa Nacional por Amostra de Domicílio, em 2015. No Brasil, urbano 87%, rural 12%, em 2015. Observe que anteriormente era 84%, e aqui era 14%. No Nordeste, 78%, 21%. Na província da Bahia, 79% e 20,3%. Então, nós vamos observando que a cada ano que vai passando, vai decrescendo. Agora, tem acontecido um fenômeno com a pandemia da Covid, que é um movimento inverso. As pessoas e as famílias estão fugindo das cidades para pequenos espaços, como forma de isolamento, de qualidade de vida, de tranquilidade, de garantia de saúde. Então, tem surgido muito esse movimento reverso, de reversão, de voltar. Temos percebido muito isso. Uma outra observação que precisamos chamar a atenção em relação a essa configuração no Brasil. A população rural no Brasil é maior que a apurada pelo IBGE. Lembrem que antes eu mostrei os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, faz uma investigação e calcula que 36% da população brasileira é rural, diferentemente dos cerca de 16% apontados pelo último censo do IBGE. Por quê? Porque o percentual maior considera a aplicação de um conceito de rural definido por investigadores. Qual é esse conceito? Esse conceito tem a ver com modos de organização, condições de habitação, para definir o que é rural e o que é urbano, e não só o número da população. De acordo com o levantamento, só existe o conceito de urbano na legislação, na lei. A ruralidade acaba sendo definida por exclusão. O que é rural é tudo que não é urbano. O que é rural é tudo que não é desenvolvido. O que é rural é tudo que é atrasado. O que é rural é tudo que está vinculado à plantação. Então, ainda tem uma visão preconceituosa do rural como lugar do atraso, o que é uma inverdade. Por isso, 90% dos municípios brasileiros têm menos de 5.000 habitantes e que, sociologicamente, deveriam ser considerados zonas rurais e não urbanas. O que é que define o conceito de rural? O estilo de vida dessas pessoas é mais ligado à natureza. As relações sociais são diferentes, de solidariedade, de cooperação, de ajuda, de aproximação. Com um conceito mais sociológico, se vê que as pessoas não querem sair daquela vida e, portanto, o Estado brasileiro tem que chegar a estas pessoas de forma eficiente, garantindo uma escola com qualidade, professores que sejam concursados e contratados com salários dignos, hospitais,
programas de saúde pública, enfermeiros, médicos, sistemas de transporte para garantir qualidade, independente da noção do que é urbano e do que é rural, ok? A partir daí, podemos pensar que, no caso da educação rural no Brasil, nós temos o seguinte: a Constituição de 1988, que é chamada da Constituição Democrática. Após a aprovação da Constituição em 88, em 1996, foi aprovada uma nova lei de educação nacional. E essa lei já diz lá que é preciso garantir a educação para as pessoas que habitam em territórios rurais, respeitando a cultura, a alternância, tem todos os elementos legais. E, a partir disso, foi aprovada algumas diretrizes que vão dizer sobre as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas no campo e um decreto 7.352, aprovado em 2001 e em 2010. No ano de 2010, o governo Lula da Silva aprova o decreto 7.352, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional da Reforma Agrária, que é chamado de PRONERA, que o governo Bolsonaro agora está extinguindo o PRONERA, invadindo comunidades remanescentes, quilombolas, indígenas, etc. E o artigo 28 da lei vai falar em quais condições devem ser pensada a oferta de educação rural, respeitando as especificidades dessa comunidade. Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades dos alunos dos territórios rurais. Uma organização escolar própria. O que acontece é que os currículos, os livros, os manuais didáticos são pensados para as escolas urbanas e transplantados para as escolas rurais. Raramente existem materiais didáticos e pedagógicos escritos por maestros de escolas rurais, pensado na cultura rural para as escolas e os territórios rurais. E a outra coisa, essa organização da escola escolar própria inclui calendário, tempo de plantio, a ideia da pedagogia da alternância e alternando com a fase do trabalho agrícola e as condições climáticas. E um outro elemento diz respeito à adequação à natureza do trabalho na zona rural, nos territórios rurais. É diferente. E, ainda assim, pensar as configurações de cada território e o modo de trabalho dos professores, que também são diferentes. Tá? A partir disso, é preciso situar e problematizar alguns aspectos relacionados às escolas rurais e às escolas de multigrado. Um primeiro há, de fato, um silêncio sobre as escolas rurais e preconceito sobre as escolas rurais, leituras toscas, curtas, que dizem que as escolas rurais são as escolas de pior qualidade, que os estudantes não aprendem, que os professores não sabem ensinar, o que não é verdade. Então, há uma configuração e um modo próprio de organização da escola, de solidariedade, de cooperação, das especificidades do trabalho, o modo como os professores elaboram táticas para acompanhar essas diferenças dos alunos, mas é preciso pensar e indicar algumas pistas para compreendermos como se organizam essas escolas. As escolas se organizam primeiro, para atender a demanda de estudantes em idade escolar. Essas escolas se organizam para atender a adultos que não foram escolarizados na idade certa. Essas escolas se organizam em condições de funcionamento, mas que deveriam ter todas as condições de internet, biblioteca, refeitório, cozinha e etc. E
Um outro aspecto são as condições a que os maestros estão submetidos. Muitos maestros de escolas rurais têm uma verdadeira paixão pelo trabalho que faz, mas é um trabalho que tem uma exigência muito grande. Exige estudo, investigação, leitura, atividades diversificadas, observar os ritmos e tempos de aprendizagem de cada aluno, né? Pensar. A escola rural o lugar da escola, como nos diz Abílio Amiguinho, um investigador português, ele diz que a escola rural, o lugar da escola, é um lugar do acontecer da vida. Por isso, aquela ideia que eu chamei, como se configuram os espaços das escolas rurais. Os maestros necessitam mirar a escola como um lugar da vida para potencializar esta escola neste território como um espaço de aprendizagem, de socialização dentro e no contexto da cultura das crianças e de suas famílias e de sua comunidade. E desenvolver um trabalho que reforce os sentidos de pertencimento ao território, à comunidade e à escola. Também é preciso compreender que as escolas rurais, elas têm uma expressividade numérica, são muitas, e têm uma ação local. É a escola o lugar onde funciona a escola. Funciona, muitas vezes, atendimentos de saúde, reuniões de comunidades e associações. Então, a escola passa a ser um espaço de múltiplas ações da comunidade no território. No Brasil, eu já comentei, nós temos vivido uma política de nuclear, que é cerrar, fechar muitas escolas e criar uma escola núcleo para que faça o trabalho de transportar os alunos, né? Mas é preciso pensar que uma outra função da escola rural é garantir a continuidade de escolarização da sua população. Um país, uma sociedade digna, garante como bens públicos e básicos saúde, educação e moradia como condições básicas para todos. E a outra questão voltada às escolas rurais diz respeito às alternativas curriculares. Não existe uma única forma de currículo para a escola rural. Pode ser em série, alunos com a mesma idade, pode ser em ciclos de aprendizagem, pode ser multigrado, pode ser todos integrados. Então, há modos diversos de organização que deve considerar e se contrapor à lógica urbanocêntrica, ou seja, há uma lógica urbana. A escola rural não é uma escola da cidade. Por isso, o modo de pensar e fazer o trabalho da escola rural deve considerar a organização, a cultura, o hábito do território onde essa escola está. E chego aí à ideia de táticas e estratégias. Eu tomo esses conceitos de táticas e estratégias a partir de um texto que eu escrevi em 2008, está publicado num livro que se chama Aprendizagens Cotidianas com a Investigação, e o texto chama Cultura, Multigrado e Diversidade, entre narrativas de vida e experiências docentes cotidianas. Que nós vamos primeiro discutir o rural e a sua cultura, o sentido da cultura e do pertencimento para os territórios rurais. Depois tratamos de dizer as noções de táticas e estratégias na perspectiva do Michel de Certeau, e pensando também como é que, a partir das singularidades das escolas rurais, os maestros constroem no seu cotidiano táticas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para a gente entender a noção de tática e estratégia. Um maestro que nunca foi maestro de uma escola rural, multigrado, tem um primeiro ano de experiência
ele vai viver muitos conflitos de como resolver questões pedagógicas, didáticas, de atividade do tempo pedagógico. Muito diferente de um professor, de um maestro que tem 5 anos, 8 anos, muitos anos de experiência numa escola multigrado ou numa escola rural. Esse maestro já construiu táticas de dizer, quando eu faço atividade para os alunos do primeiro ano, eu penso em outra atividade para os alunos do terceiro, do quarto, e observo como eles se... Então, o maestro já tem estratégias didáticas de como mobilizar o grupo, como controlar a classe, como ele passa uma atividade didática para um grupo e chama outro grupo para ir para o canto da sala para fazer uma experiência e a classe e a atividade vai acontecendo. Quer dizer, tática tem a ver com as aprendizagens cotidianas. As estratégias são ações que construímos a partir das táticas, da vivência, da experiência cotidiana. E todos vocês, maestros rurais, têm experiências de táticas e estratégias guardadinhas e anotadas na mente de vocês para pensar esse trabalho e o modo como vocês fazem esse trabalho. Avanço para chegar a um aspecto muito importante, que são as condições de trabalho dos maestros rurais. Primeiro, em muitos casos e em muitos países, há uma ausência de formação específica para esses maestros. Vocês não. Nós estamos tratando de uma licenciatura de educação básica primária. Mas é preciso trabalhar uma licenciatura de educação básica primária rural, específica para os maestros rurais. Porque uma coisa é pensar uma licenciatura básica primária geral e outra é pensar e trabalhar e formar maestro para as escolas rurais. Há uma ausência de formação. Uma cadeira específica, escola rural, multigrado, não dá conta do trabalho de formação. É preciso ter uma licenciatura específica de educação básica primária rural, para formar o maestro para o espaço rural. Além disso, maestros de escolas rurais vivem, na maioria das vezes, precárias condições de trabalho, de infraestrutura, de transporte, burocracia excessiva e etc. O que gera isso, além de uma autorresponsabilização docente, o adoecimento dos maestros. E, embora muitos maestros apresentem problemas de saúde, mas já tem evidência, maestros adoentados não falam do adoecimento, primeiro, por vergonha, segundo, porque se ele disser que está acometido por uma enfermidade, ele vai ser afastado do trabalho e vai perder parte da sua renda. Então, tem vários elementos materiais, ou seja, objetivos e subjetivos, que estão relacionados ao adoecimento docente. Um outro aspecto são os baixos salários, dadas as condições de trabalho. Um outro aspecto, currículos que são eminentemente urbanos e transpostos para os espaços rurais. Daí é que os maestros vão construindo, a partir de suas experiências de formação e de trabalho, táticas e estratégias cotidianas para ensinarem e aprenderem quando ensinam em escolas rurais. E a questão fundamental é que os maestros possam compreender a potência e o lugar das narrativas como forma de resistência para o trabalho pedagógico nas escolas rurais. Trabalhar sua própria narrativa, a narrativa da comunidade, a narrativa dos ninhos e etc. Daí podemos perguntar, quais questões mobilizam o nosso olhar sobre os territórios rurais? Como é que a gente vê um território? Qual é o sentido do território? Qual é o sentido da escola e de um professor num território rural? Isso faz toda a diferença. Daí,
pensando na noção de ruralidades contemporâneas, nós não podemos compreender o rural único. Por isso a ideia de ruralidades no plural, que são múltiplas. A ruralidade de Santa Fé, a ruralidade do Nordeste, a ruralidade da região marítima, a ruralidade da orla, são várias ruralidades. E essas ruralidades são compreendidas como espaço de acontecer da vida, comportando dimensões territoriais, geográficas, físicas e culturais, políticas, geográficas e socioculturais. Essas dimensões se marcam por uma fluidez de fronteiras. Não há fronteira entre esses limites, para pensarmos como esses rurais se tecem, se constroem. Também é preciso compreender o rural como um espaço com diversos modos de produção agrícola, valorização e também de valorização de aspectos socioambientais, como esses coletivos nos seus territórios produzem agricultura e se relacionam com o meio ambiente. E o rural, compreendido como um lugar com distintos e singulares modos de vida e produção de existência humana. A vida não é igual em lugar algum e muito menos ela não é igual em todos os territórios rurais. Em cada território rural existe modos e identidades específicas desses territórios. E a escola faz parte da construção desta identidade e destes territórios. Ok? Daí, eu passo para a segunda ideia da minha fala. Pensando na investigação autobiográfica, dimensões epistemopolíticas, apostas e orientações. Essa ideia epistêmico ou epistemopolítica é uma ideia muito pensada por Daniel Soares, que já fez uma charla, uma conferência com vocês antes. Ela é epistêmico-política porque epistêmico tem a ver com um campo de conhecimento, mas é política porque a narrativa tem uma ação política, cultural, intercultural, de diversidade. A primeira aposta é compreender que a investigação autobiográfica ela se inscreve com um caráter epistemológico. É um campo de investigação bastante desenvolvido. Também ela tem uma aposta pós-colonial. Sair da ideia da colonialidade, do colonialismo, mas pensar os diálogos com as pedagogias insurgentes, com as pedagogias insubordinadas, né? E é uma aposta que é pós-disciplinar. Não é da pedagogia, não é da história, não é da geografia, não é da matemática, não é da química, da física, da medicina. Ela é pós. Está para além de uma lógica de disciplina. Face a essas apostas, isso tem em um texto que está publicado numa revista no Chile, Investigação Qualitativa, que foi escrito por Conceição Passege e por mim, que se chama o Movimento Autobiográfico no Brasil, Configurações, uma coisa mais ou menos assim. E nós falamos das apostas e das orientações. A primeira orientação é que a investigação autobiográfica ela se configura como um fenômeno antropológico. Nós somos humanos porque nós falamos, narramos, contamos. Este fenômeno antropológico tem a ver com a sua disposição da linguagem. A narrativa como linguagem, diversas formas de linguagem. Uma outra orientação, que ela é um método e é um dispositivo de pesquisa. A investigação biográfica é um método de investigação, mas a investigação biográfica se configura também como um dispositivo, como um modo. Escrever cartas, diários,
entrevistas, vídeos, películas, etc. E ela se configura como um dispositivo de investigação, formação experiencial. Está centrada na experiência dos sujeitos em suas comunidades e em seus territórios. E uma outra orientação é a natureza e diversidade discursiva das escritas, grafias da própria vida, que é o BIOS. Então, são distintos os modos como biografamos a vida, seja a partir de cartas, de romances, de películas, de vídeos, de fotografias, de entrevistas e etc. Ok? Isso nos leva a pensar como nos sinaliza e nos ensina Connelly e Clandini, que são pesquisadores canadenses, que nos diz: os seres humanos somos organismos contadores de histórias. Organismo que individual e socialmente vivemos vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma em que os seres humanos experimentamos o mundo. Desta ideia geral, se deriva a tese de que a educação é a construção e a reconstrução de histórias pessoais e sociais. Tanto os professores como os alunos são contadores de histórias e também personagens nas histórias dos demais e nas suas próprias. Desta ideia deriva o princípio de compreender a educação como ato de narratividade e compreender a ideia da narratividade como uma ação que possibilita a reconstrução de histórias da escola, da comunidade, da cultura, dos alunos, dos plantios, etc. Isto é extremamente fundamental. Daí, o terceiro ponto é compreender as narrativas e suas relações com o trabalho docente, marcando o papel das escritas coletivas e das dimensões de formação. A opção que nós temos feito no trabalho de investigação e formação, ou de investigação autobiográfica, é como um dispositivo epistêmico-metodológico, que nos possibilita acessar a vida das pessoas e as relações que estão implicadas entre investigador, sujeito e o sujeito como autor de sua própria história. Seja uma criança, um ninho, um jovem, um adulto, a comunidade. Também é fundamental prestarmos atenção aos sentidos das experiências pessoais e às relações com os outros e com o próprio contexto. Quando nós narramos nossas histórias contextualizadas. Este enfoque metodológico é parte de um vasto universo de investigação que utiliza as histórias dos sujeitos face às singularidades de suas próprias vidas. E as crianças e os maestros nas escolas rurais fazem isso, narram suas histórias cotidianas e suas próprias histórias. Oxalá, e que bom que consigamos, e eu gosto muito da imagem desta ninha, quando ela faz meio um protesto, dizendo: eu não quero o presente, eu quero o futuro. E este presente pode estar vinculado metaforicamente à ideia de que eu não quero um regalo, mas eu quero mais que o tempo da agora. E para pensar e que eu não quero o presente, ele está nos dizendo que eu quero um presente com escola, com habitação, com saúde, com dignidade, para que eu tenha futuro. E é isso que a gente tem que pensar como a ação do trabalho enquanto maestro em escola rural. O que estamos e como estamos formando e ensinando os ninhos nas nossas escolas e em seus territórios.
Para marcar um pouco essa ideia do que nós temos feito, Carolina, depois você pode me pedir por e-mail para que eu te envie esses cadernos em PDF e que pode fazer circular para todos os maestros. Essas são produções coletivas que nós construímos com os maestros de escolas rurais e com os investigadores da maestria e do doutorado. Então, nós fizemos um primeiro caderno que se chama Multigrado, Grado e Trabalho Docente, um outro caderno que se chama Escola Rural, Diferença e Cotidiano Escolar. Depois fizemos outro caderno que se chama Ruralidades, Ritos de Passagem e Acompanhamento Escolar. Um outro, Ruralidades, Práticas Pedagógicas e Narrativas Docentes. E agora, nós outros estamos da equipe de investigação escrevendo 4 outros cadernos. Além dos cadernos, nós construímos 2 materiais, nós chamamos de roteiros didáticos, que são atividades interdisciplinares para os maestros rurais usarem nas escolas com os ninhos. Então, a gente pega, por exemplo, a feira e trabalhamos a atividade da feira com, no caso, português, geografia, matemática, ciências sociais, etc. E as atividades são integradas. Então, esses roteiros têm atividades escritas pela equipe de investigação e por maestros rurais para serem utilizadas em escolas rurais. O que é que nós almejamos e pretendemos com tudo isso? É que trabalhar com narrativas ou autobiográfica envolve o trabalho de investigação biográfica e de pesquisa narrativa, se organiza em 3 áreas distintas que se interrelacionam: narrativas orais, relatos escritos e imagens. Narrativas orais, entrevistas, informes. Relatos escritos, cartas, revistas, diários, ateliês biográficos, imagens, fotografias, as próprias imagens diversas, pinturas. Isso abre possibilidade para que nós próprios possamos fazer esse trabalho também com os ninhos das escolas rurais. Daí, precisamos pensar que defendemos que a produção do conhecimento sobre escolas rurais e seus sujeitos, nos vínculos estabelecidos com os territórios rurais de implantação, contribua para a mudança do eixo centralizador subjacente às políticas educacionais nas áreas rurais, das áreas rurais do Brasil, de modo que a lógica urbanocêntrica urbana da cidade, ainda presente nas escolas rurais, possa ser superada. A caracterização das especificidades dos territórios rurais e de suas escolas, a investigação das formas como as práticas escolares se inscrevem no lugar, pode levar ao questionamento de diretrizes padronizadas que negam a diversidade dos territórios rurais e de suas populações. Este é um princípio que nós temos pensado na investigação e na formação. Por fim, eu concluo dizendo que venho investigando escola rural há muito tempo e meu lugar de fala é um lugar de indignação, de denúncia e de resistência ao que temos vivido no país e ao desmonte das escolas rurais. Por isso, eu concluo com uma pequena cita de Paulo Freire, que diz: não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Este é o princípio que nos faz pensarmos sobre o trabalho que fazemos e que vocês fazem nos espaços das escolas rurais. É isto. Obrigado. Gracias, profesor.
Bueno, pues precisamente a partir de esta narración, que sin duda nos une también con los territorios rurales en Colombia y esta organización de inicialmente las ruralidades, ¿cierto? No podemos hablar de una única ruralidad, pensar el asunto de la formación de maestras y maestras en contextos rurales, las escuelas y ese llamado a la atención de los maestros en contextos rurales, cómo despliegan, cómo dinamizan su labor como profesores, ¿cierto? Y finalizamos entonces con esa pesquisa autobiográfica como posibilidad para narrar el trabajo y esos modos de escritura orales y a través también de la imagen y precisamente con el cuestionamiento, la denuncia y sobre todo la resistencia. Y profesor, pues muchísimas gracias. El espacio ahorita es para las preguntas. Muy bueno que podamos escuchar las voces, unas intervenciones y a partir de ahí el profe, entonces el profesor pueda darnos algunas reflexiones al respecto. Por aquí hay dos en el chat, sin embargo sería bueno si Giovanni y Carlos Valencia están por ahí, podemos escucharlos. Hola. Te escuchamos muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este gran encuentro que nos centra un poquito en nuestras reflexiones desde la ruralidad. Bueno, la pregunta mía va más enfocada como para comparar esas dos diferencias entre Colombia y Brasil con relación a la metodología que utilizan en la zona rural de Brasil y la que utilizamos en Colombia, especialmente si es la misma escuela nueva como tal que la metodología que utilizamos nosotros en la zona rural, basados en unas guías de aprendizaje y los microcentros también, o si en Brasil, cuál es esa metodología que utilizan los maestros y cuáles son esas, digamos, esas metodologías o esas guías también que utilizan los maestros rurales en Brasil, para hacer como esa comparación. Es en esa relación que hago la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. ¿Pero quieres ir respondiendo una a una o te gusta varias? No, vamos a hacer un bloco y tiene otras después. Perfecto. Carlos Valencia, por aquí nos escribe en portugués, muy bien. Si quisiera decirnos, bueno, no sé. Profe. Hola, hola. Profe, Mercedes, si quiere hable, tranquila. Bueno, profe, yo considero que el contexto rural de Brasil es muy semejante al nuestro, porque somos países hermanos, países que tenemos nexos limítrofes. Entonces, esta conferencia me pareció muy pertinente para ir implementando otras cosas y sobre todo eso de la multiculturalidad, la interdisciplinidad. Me parece muy interesante la conferencia. Si el profesor me puede responder si estoy en lo cierto o no, en eso de que los contextos son muy semejantes. Gracias, maestra Mercedes. Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, pues decirle muchas gracias al profe Eliseo. La pregunta, pues, minha pergunta é sobre se a categoria de experiência vocês utilizam para dentro do enfoque de pesquisa sobre autobiografia, se vocês falam da experiência. Perfeito. Podemos fazer já uma resposta que tem esse bloco, depois a gente fazemos um outro.
Sim? Perfecto. Bueno, eu vou começar pela questão de Mercedes. Sim, Mercedes, eu concordo com o que pensa e como habla, de que nós outros temos, é muito cercano. Os contextos são semelhantes? Sim, são muito semelhantes, mas, por outro lado, tem um aspecto que a gente precisa ter atenção, que é a língua. Todos os países latino-americanos são hispanohablantes. Nós outros brasileiros somos portugueses. Hablamos português. Então, esse limite da língua, se por um lado marca uma especificidade, por outro também nos aproxima de algum modo. Porque a base da língua, seja o italiano, o espanhol, o português, é uma base latina. Mas isso gera diferenças. Do ponto de vista das dimensões de interculturalidade, de multiculturalidade, de desplaçamento, de configurações das populações, é típico da região latino-americana. 2% da população é extremamente rica, controla 80% do produto interno bruto de cada um dos países. Os outros 80% vivem em várias condições. É tudo muito cercano, muito próximo. Podemos pensar o modo de produção, às vezes a alimentação. Então, eu diria que nós temos contextos muito semelhantes, inclusive porque muitos dos nossos países são fronteiriços do ponto de vista do limite geográfico. E quanto mais próximos dessas fronteiras, mais próximas são as semelhanças e os hábitos. Então, eu diria que sim. Quando pensamos em relação às escolas rurais, há semelhanças, mas eu poderia dizer o seguinte, partindo para pensar e dialogar um pouco com Giovanni, de fato, há semelhanças em relação a questões das escolas rurais, mas eu poderia dizer que vocês da Colômbia avançaram muito em relação à escola rural e às políticas da escola rural. Tem avanços, mas vocês são os maestros da escola, também compreendem os retrocessos que tem das escolas e que tem das práticas pedagógicas. E aí Giovanni pergunta, qual é a metodologia que se usa nas escolas rurais no Brasil? Eu vou falar uma coisa. Vocês da Colômbia desenvolveram um programa chamado, não sei se chamava aí também, Escola Ativa. Sim? Esse modelo da escola ativa, que teve um sucesso, e não sei como é que ele está hoje na Colômbia, mas num determinado momento do Brasil, ele foi, aspiar a palavra, copiado o modelo e não caminhou bem no Brasil, não deu certo, por questões políticas, por modo de implementação, etc. Eu diria, Giovanni, que a política, que metodologia se utiliza na escola rural? A gente poderia pensar em qual província está a escola e qual princípio mobiliza a organização dessa escola. Por exemplo, se são escolas que estão vinculadas ao MST, Movimento Sem Terras, a toda a política da reforma agrária, eles têm uma metodologia cunhada em princípios do materialismo histórico dialético. É uma metodologia coletiva, colaborativa, e sentada em princípios de alternância, de ciclos de aprendizagem, ok? Se são outras escolas que estão fora desse circuito, eu diria que eles usam uma lógica de uma pedagogia moderna, uma metodologia da prática pedagógica centrada ao modelo urbano, na maioria das vezes. Outros utilizam dimensões de organização de ciclos de aprendizagem. Mas eu poderia pensar que, na maioria das vezes, mesmo que se discuta princípio de interdisciplinaridade, multiculturalidade, quer dizer, uma ideia é ter claro o que é que diz a lei e uma organização curricular sobre o que é a escola rural.
Outra é pensar no cotidiano do território da escola, como é que o maestro desenvolve seu trabalho. Eu poderia inventar uma coisa aqui para dizer muito do fundo da minha alma e do meu coração para vocês. A metodologia da escola rural é aquela que o próprio maestro constrói no seu cotidiano a partir de seus conhecimentos tácitos, práticos, cotidianos. Não tem modelo de teoria de Piaget, de Macarenko, que dê conta, às vezes, para uma questão concreta, cotidiana, que é o maestro que tem que resolver ali. Então, eu diria que, embora nós tenhamos princípios e diretrizes pedagógicas, é o cotidiano da escola e o fazer cotidiano do docente que possibilita ao maestro resolver problemas cotidianos de metodologias, de ensino, de trabalho. Não sei se te respondi, mas é essa ideia que eu penso um pouco. Carlos, a categoria experiência, como a categoria para o enfoque de pesquisa, fundamentalmente, nós trabalhamos com 3 ou 4 conceitos: experiência, temporalidade e reflexividade biográfica. Todo o trabalho de investigação narrativa, está ancorado no conceito de experiência, seja do Benjamin, do La Roça, na perspectiva do Heidegger, do Gadamer. É desta perspectiva fenomenológica hermenêutica que nós, ou do Van Menen, que nós trabalhamos para pensar a noção da experiência como conceito fundante e estruturante. Eu só narro porque eu tenho uma experiência. Esta experiência é formadora. E é desta noção de experiência que nós construímos todo o trabalho com a investigação narrativa. Por isso, a ideia que a noção de experiência é uma noção estruturante para o trabalho da maestria rural. A experiência no território, a experiência com a comunidade, as experiências com os estudantes que mobilizam processos de aprendizagem. Ok? Então, não sei se respondi, mas dialogo um pouco com as questões que vocês levantam ou indicam. Gracias, profe. Otras preguntas, otras inquietudes, otras a propósito de lo que el profesor nos compartía. Por aquí Alexander se animó también. Alexander, si quieres puedes comentarlo para escuchar también tu voz y si es posible verte. Uy, parecer nos escribió ahí, voy a leerlo, dice. En Brasil, caso específico de las escuelas rurales. Carolina. Ah, ok. Já lo li. Alexander, mira, no. O que pasa? Eu penso que não é um fenômeno brasileiro. Primeiro que nós outros temos um déficit de escolas rurais. As escolas rurais que nós temos, pega as escolas primárias, ou diria, de educação infantil, pré-primária, de educação infantil, e até o 5º ano da escola, que nós chamamos de ensino fundamental, que em Colômbia é a escola primária. Nos anos finais da escola fundamental, que vai do 6º ao 9º ano, muitos espaços e territórios rurais não têm. E mais ainda quando chegamos para o ensino médio, que é o ensino... que é o liceu, não, como chama em... Enseñanza média. Enseñanza média, ensino médio. Ensinança média, como nós outros, ensino médio. Então, não há ensino médio nos territórios rurais. Qual é a ideia que nós temos investigado? É que esse fluxo diário de trazer os estudantes dos territórios rurais para as cidades gera problemas de identidade. E este problema de que os estudantes, ao migrarem muito
rural, cidade, rural, cidade, rural, cidade, o que passa a acontecer? Que esses alunos já não querem mais, esses jovens não querem permanecer nos territórios rurais, querem abandonar os territórios rurais. Porque, primeiro, quando ele chega no espaço urbano, ele é menosprezado, estigmatizado, e ele, para ser aceito por esse espaço, por essa identidade urbana, ele começa a imitar os hábitos urbanos e negar a sua identidade rural. Isso gera problemas identitários. Por isso, a ideia de defender para a educação primária, a educação média, nos espaços rurais, para garantir a fixação do sujeito rural no território rural. Eu tenho orientado tesinas e teses de doutoramento sobre isso. Estudante que fez uma tese muito bonita, que ele pesquisou, ele chama assim, A Cidade que Não Habita em Mim, narrativas de jovens urbanos sobre as escolas da cidade. É isso que você perguntou. Tem agora uma outra estudante que está fazendo um pós-doutorado, um pós-doutoramento comigo, que eu supervisiono, Catarina, que ela investiga o valor do diploma para o estudante de escolas médias rurais. O que é que significa para o estudante de uma escola rural ter um ensino médio? Então, eu diria que, dada essa lógica de globalização, de consumo, e da própria lógica urbana, tem se negado, na maioria das vezes, essa ideia da juventude rural. Ainda que existam jovens que digam que querem continuar no rural, que habitam o rural e que defendem a cultura rural, e assim eu penso. Não há menosprezo disso. Pelo contrário, há tranquilidade, potência, qualidade, sentido da vida no espaço rural, no espaço urbano, no espaço intermediário. Mas tem se reforçado muito essa ideia de que não se educa o jovem para ele permanecer no espaço rural. Nós chamamos isso de geopolítica. Tem alguns textos que a gente escreveu que estão publicados em revistas. Sobre isso eu posso mandar depois, enviar depois para a Carolina e ela fazer circular com vocês. Tá bom? Que a gente socializa um pouco dessas questões sobre a juventude rural. Gracias, profe. Hola. No sé, ¿hay una última? Sí, Sí, quiero preguntar algo adicional. Buenas tardes, buenas noches ya tal vez. Preguntar algo adicional a lo que estaba hablando el profesor, que es algo que también me ha inquietado, y es, de todas maneras, los profesores que van a la ruralidad son profesores formados en universidades, en los contextos de ciudad. ¿Esto qué significa? Aunado a que ellos se presentan a las convocatorias y en las convocatorias no necesariamente quedan quienes han vivido en la ruralidad, sino quienes han vivido en la ciudad. Entonces se da un fenómeno de que yo voy con mi creencia, yo voy con mi formación, con mi forma de ver el mundo y con una idea de progreso, que es lo que también nos han vendido en esta idea de la globalización y en esta idea de desarrollo. Entonces eso es lo que yo le vendo también a los estudiantes y ahí hay una idea de querer cautivar porque usted va a ser mejor si sale de lo rural y va camino a la ciudad. Y ahí yo tengo una pregunta y es si ahí no estamos trabajando en una idea de colonización también y habría que pensar una decolonialidad de lo rural con respecto a lo urbano. Sim. Nora, eu gosto muito da sua questão. De fato, e eu comentei um pouco sobre isso, os programas de formação formam os professores, os maestros, com a lógica urbana, com o currículo urbano,
com a didática única, como se todas as escolas, se todos os contextos fossem iguais. E não forma os maestros para atender às especificidades dos discapacitados, dos rurais, da interculturalidade, das escolas indígenas. São modos específicos, são culturas específicas, são identidades singulares. Então, plenamente, eles são formados numa lógica urbana e quando tem as convocatórias, eles se candidatam e vão aprendendo. E mesmo quando chegam nesses territórios rurais, você tem razão, eles se deslocam com essa lógica do progresso. Ou vão para as escolas, numa convocatória, para as escolas rurais, com a intenção de que, num futuro próximo ou brevemente, possam ser transferidos para os centros urbanos. E me parece o que a gente precisa pensar e defender é garantir políticas de formação para maestros rurais em escolas rurais. O que eu diria é o seguinte, nós já identificamos isso em nossas investigações. Quando o maestro é do território rural, habita o território, nasceu, estudou, cresceu e continua no território rural, na maioria das vezes, esse enraizamento e esta implicação geram práticas pedagógicas mais implicadas, comprometidas, e o trabalho é diferente. Diria que o trabalho de um maestro rural tem uma relação fundamental com a noção de pertencimento. Isso muda. Pertencer. Ya. Sí, ya. Ok. ¿Sí? ¿Cómo se diría en español? Pertencimiento. De pertenecer, o mejor de arraigo. Pertenecer. Isso, Carolina. De pertenecer. Sim? O pertenecer, a ideia do pertencimento, tem uma potência fundamental para escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas rurais. Faz a diferença. Do mesmo modo como eu digo, quem é o maestro que é maestro de uma escola da classe muito rica de Medellín? São maestros que, de algum modo, pertence a este métier. Então, o pertencimento tem a ver com enraizamento, cultura, experiência, interculturalidade, a narrativa, a história do território, e isto é conteúdo para a escola rural, para os maestros rurais. É isto. Profe Carolina, yo tengo otra pregunta. Sí. Bienvenida. Solamente vamos cerrando porque ya el espacio también se nos va acabando. Muy bien. Claro que sí, maestra María Mercedes. Profe, yo tengo una inquietud desde que empecé a trabajar por la desigualdad social que existe entre la ruralidad y la educación privada. Y acá en Colombia hacen unas pruebas a ver donde es estandarizado. Los niños de la ruralidad deben de responder exactamente las mismas preguntas con la misma rigurosidad de los colegios privados donde tienen todas las posibilidades, todos los recursos tecnológicos, recursos económicos. ¿Cómo es posible que un maestro rural pueda llegar a igualar la educación privada de un país? Solo con la palabra. Sim, só com a palavra, exatamente. Mercedes, primeira coisa, será que nós outros necessitamos nos igualar a alguma coisa? Quando você diz que nós, maestro, ou queremos que os alunos, os ninhos rurais, se igualem, quando partimos dessa lógica, já estamos partindo de uma lógica que o ninho rural é inferiorizado. Não seria conveniente ou melhor pensarmos a quem interessa esta política de avaliação externa? Em nome de quem ela está operando? Ela inclui ou exclui?
Por que precisamos nos curvar diante da lógica da OCDE, do PISA? Lógico, as escolas privadas operam nesta lógica. Qual é a lógica? Mercedes, isso surge dentro de um conceito que se chama Nova Gestão Pública. É uma sigla que se chama NGP. Nueva Gestão Pública. Tem vários teóricos da política educacional que têm trabalhado sobre isso e discutido. Primeiro princípio da nova gestão pública: parceria público-privado. O recurso público que deveria ser usado para o público é deslocado para o privado para elaborar manuais pedagógicos, fazer formação do maestro, e o público porque se convencionou diante disso a dizer que o público é igual o ninho da escola rural, é o que não presta, tem que igualar. Não! O público presta, o público é eficiente, o público tem sentido, mas a lógica é descaracterizar o público para privatizar. Quem foi? Gente, a Universidade de Antioquia é um patrimônio da humanidade. É pública, tem eficiência, tem qualidade, tem serviços significativos para a comunidade antioquenha. Entende? Então, além disso, essa noção de gestão, da nova gestão pública, parte deste princípio e vai partir de uma outra lógica, além da relação público-privado, defende a lógica de estandarização, que é avaliação externa de larga escala. Para maestros, para os ninhos. Será que a gente não poderia? Porque, observe, toda essa lógica da avaliação externa, estandarizada, está voltada para noções de competências e habilidades. E as classes são desenvolvidas para treinar os alunos para os estándares. Será que isso é educar? Estamos educando esses estudantes para fazer uma prova, uma avaliação, para dizer que tal de província da Colômbia tem tantos alunos que atendem ao valor do PISA. Então, diria a Mercedes, são todas lógicas numa perspectiva globalizada, privatista, elitista e excludente. Então, sabe o que é que mais me preocupa? É que nós maestros, muitos de nós maestros, incorporamos esses discursos como os discursos de verdade, porque a lógica que tem no Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, do gestor da escola, do maestro da escola, que nós outros temos que fazer assim para que os estudantes aprendam, se desenvolvam e respondam às avaliações, porque isso tem implicação. É tão perverso que vinculam até a renda e o ordenado e o salário do maestro ao resultado de avaliação das escolas. É tudo muito perverso. Eu acho que a gente precisaria fazer uma revolução, virar isso de cabeça para baixo. E que pena que, diante de todo esse cenário pandêmico que nós outros vivemos, não pensamos numa escola diferente. Aqui no Brasil, acolá, na Argentina, no México, no Chile, na Colômbia, a pandemia está aí e as escolas estão pensando do mesmo modo como se nós estivéssemos em classes presenciais. Vocês que são mães e pais, que têm ninhos em casa, o que é que as escolas têm feito?
ativismo no sentido de excesso de atividades pedagógicas virtuais, remotas. Não está preocupada se papai está vivo, se teve Covid, se morreu, se faleceu, se não faleceu, se tem alimentação, se tem condições. Está preocupado em conteúdo. Solo. A vida é mais que tudo isso. Ensinar dignidade, solidariedade e respeito não tem lugar para avaliação estandarizada. A quem interessa tudo isso? Para nós outros brasileiros, isso se chama IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. São os indicadores. Isso vale dinheiro para as escolas, para as províncias, para os departamentos e para as secretarias de educação. É a lógica. Em função disso, vários contratos com organismos privados, Fundação Ayrton Senna, Fundação Leno, Fundação Victo Cívica, com dinheiro público. Melhorar os salários e o rendimento dos professores, investir em formação para os professores. E nós precisamos, como você diz, aqui nós outros falamos assim, a cuspe e giz, que você falou solo com a palavra. É isto. Em tese, Mercedes, a lógica que está posta aí é a lógica mais perversa possível, que é uma lógica da competitividade, que desconsidera as diferenças e as desigualdades sociais, como você pontuou. Para mim, isso se chama exclusão e perversão dentro de um sistema globalizado. Que pena que, nesse cenário pandêmico, nós não fomos capazes de reinventar as escolas. Continuam as mesmas. E a lógica agora é, como o capital é muito inteligente e rápido, já tem empresas com módulos virtuais, com exercícios. Business. Tio Patinhas, os olhinhos. Business. Essa é a lógica. Não é do humano, não é da reinserção, não é de uma nova qualidade de vida, não é de uma escola sem muro, sem classe. Não. Poderia. Tem experiências no mundo que dizem, que indicam que poderiam ser... Sim, mas não interessa ao business. É isso. Gracias, profe. Total de acuerdo. Sim, também. Graças a vos, Mercedes. Bueno, yo creo que con estas hermosas palabras que el profesor al final también señalaba de la vida, la solidaridad, la comida, que es lo realmente importante, ¿cierto? Que nos llama la atención, el cuidado de la vida, el cuidado del otro. Creo que nos vamos con ese mensaje de, aparte de todo lo que nos señaló, pero esto nos llena de emoción sin duda alguna, y esperemos que supere esa emoción para que se vuelva práctica esa vida en las escuelas y con los maestros. Vamos dando una especie de cierre ya, le vamos a dar al profe Gabriel algunas palabras para hacer también ese cierre. Por aquí también nos estaba acompañando la profesora Paola, que es la coordinadora de la licenciatura, y la profesora Sara como del Departamento de Pedagogía, y bueno, nos acompañan otras maestras y maestros que vienen asesorando estas propuestas de práctica, y sin duda todos los maestros y maestras rurales nos vamos también con muchas inquietudes y muchas cosas por hacer y seguir pensando a partir de esta conversación con el profesor Eliseo. Profesor Gabriel, unas palabras, y no sé si también del profe Eliseo tenga algunas, y vamos dando el cierre porque ya entendemos que es una jornada ya muy pesada. Eliseo, por mi parte, son pocas las palabras porque yo prefiero un abrazo, así sea virtual, un abrazo que significa, que dice, muchas gracias por una vez más tu sabiduría, que no deja de sorprenderme siempre, digamos, esa comunión de pensamiento, esa comunión de ideas. Hoy, por ejemplo, a propósito de la idea de la ruralidad, es efectivamente
la muestra de que no estamos lejos a Brasil, Colombia, sufrimos los mismos problemas y también las mismas dificultades para superar esos problemas. No voy a reiterar absolutamente nada de las conclusiones que fueron absolutamente enfáticas, contundentes. Solo queda para todos nosotros, el auditorio, quienes estamos comprometidos en este proyecto de licenciatura en educación básica primaria, en insistir mucho en la necesidad de esos relatos de experiencia, de qué es lo que se hace todos los días. Esa táctica, efectivamente, la táctica de los maestros, nosotros que inventamos todos los días sobre qué enseñar, cómo enseñar, no solo para que sea comprendida por los que nos oyen, sino efectivamente para que ese presente sea ya. Decíamos alguna vez que ese cartelito de la niña, yo no quiero presente, quiero futuro. Igual en español, presente es un regalo, como también es una unidad de tiempo. Y esta crisis actual nos está mostrando efectivamente que no podemos esperar otros futuros que no sean definitivamente una pesadilla distópica. Eso está en nuestras manos, y esa es la idea de un maestro que reconoce la táctica, y eso es de lo que hay que contar esas historias, contar esas experiencias. Repito, pues una vez más, un gran abrazo, Eliseo, y te mereces, y sé que estás reclamando también, por lo menos hoy, un gran descanso. Muchas gracias. Gabriel. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo a ese pueblo brasileiro, que lo estimamos bastante, bastante. Sim. Eu que agradeço. E eu queria concluir com uma... Eu tenho lido muito agora um livro da Judith Butler, que para nós outros o livro está publicado, traduzido no Brasil como Vidas, Quadros de Guerras. Quadros de guerra, quando a vida é passível de luto. E ela vai falar um pouco sobre o que é uma vida e quais vidas podem ser desperdiçadas ou vidas precárias. Como nós outros agora perguntamos, vida precária são dos estudantes das escolas rurais e dos maestros que se culpam porque o ninho não aprende para competir com o ninho burguês do centro urbano das grandes cidades. Como se a culpa fosse nossa. E é tão perverso a lógica do sistema, que é o sistema que nos incute tudo isso. A vida precária é a vida para nós outros brasileiros, dos negros, dos índios, dos pobres, dos favelados. Nós outros estamos agora a chegar a 140 mil mortes por Covid. Quem morreu? Quem está morrendo? Isso é o que Butler chama de precarização da vida. Vida que pode ser desperdiçada. E que a gente possa, no nosso trabalho enquanto maestro de escolas rurais, não desperdiçar sequer uma única vida. E a gente faz isso com narrativa, com experiência, com afeto, com competência, com luta, com guerra. Guerra com a palavra. Se é a palavra que nós temos, Mercedes, que hablemos com força delas. É assim que a gente faz. É difícil, mas a gente consegue. Bom trabalho para vocês. Sigam resistindo e fazendo o trabalho brilhante que cada um de vocês fazem em seus territórios e em suas escolas. Força, companheiros. Avante. E agradeço por essa, para mim, noite brilhante de trabalho e vocês, fim de tarde para início da noite. Muito obrigado. Muchas gracias de nuevo, profesor Eliseo. Un abrazo también por esas palabras esperanzadoras. Y como lo dices, aprovechar cada segundo para seguir trabajando y haciendo lo que los maestros y las maestras saben hacer en cada uno de sus territorios. Para todas y para todos los que nos acompañan, una feliz noche. Estaremos compartiendo luego
esta charla para que podamos volver a verla, escucharla con calma y volver a revivir este momento. Por aquí, pues mensajes de agradecimiento, profesor Eliseo, por esta hermosa charla, dicen así, fuerte abrazo y bueno, feliz noche para todas y para todos. El profesor Gabriel también, que estuvo tan atento y ayudándonos con la gestión para esta conversación. Como él lo dice, pues estamos también con este equipo de la licenciatura, intentando conversar con esas personas que están pensando de otro modo y haciendo cosas de otra manera. Un abrazo para todos, para todas.